Oi, eu sou a Gabi. Aqui estou novamente para reclamar da vida e falar sobre coisas que me deixam desconfortáveis. Estou deitada na minha caminha. Ai, tô até com sono já, velho, e eu acabei de acordar. Eu tô sempre com sono. Inferno. Ah, eu vou começar pela coisa que mais me fez chegar próximo de matar uma pessoa essa semana. Eu andava com um garoto por dó. E nunca façam isso, vocês só vão tirar o resto de sanidade mental que vocês têm. Eu achava que ele era autista, mas ele mentiu sobre isso. Ele é retardado mesmo, certeza. Aquele garoto é só Deus na causa. Eu tenho tanta vontade de dar um soco na boca dele. Oh, meu Deus. Mas enfim, ele tava no ponto de ônibus e a minha amiga me chamou pra ficar com ela. Assim, os amigos dela e tal. Aí eu fui. Aí eu falei, você não vai vir não? Aí ele foi todo grosso e balançou a cabeça e tal, jogando um deboche. Aí eu falei, que trouxão, não vai querer vir, vai cair sozinho então. Eu falei na ironia isso, mano. Aí ele desceu do ônibus, ficou me ignorando, como se eu ligasse também, foi até uns minutos de paz que eu tive. E ele falou, quando a gente desceu do ônibus, nossa, você não precisava ter me chamado de trouxão. Eu falei, cara, você passou o ano inteiro me chamando de gorda, de piranha, falando que eu era burra e não sei o quê. E eu não me ofendi porque eu sabia que era brincadeira, apesar de você não falar rindo. E agora você tá se ofendendo com um trouxão. Aí ele, mas você tá olhando o passado. Eu falei, e você tá olhando um presente fora de contexto. Aí ele ficou bravo porque eu refutei ele. E daí ele levantou o tom de voz pra mim. Oh, meu Deus. Ai, gente, não. Se me verem um dia, não façam isso. Eu tenho problemas com raiva quando isso acontece. E daí eu comecei a relembrar de tudo. Absolutamente tudo o que ele me fez durante todos esses anos. Eu joguei tudo na cara dele. Eu provavelmente magoei ele, eu espero que sim também, para que ele aprenda a ser menos idiota e perceber os sinais de quando você mesmo está sendo insuportável. Após eu jogar vários fatos na cara dele, ele foi de comes e bebes. Por quê? Ele é gay, mano. Eu não tenho nada contra gays, eu amo os gays. Mas os gays educados e os gays bonzinhos. Os gays chatos, só pelo amor de Deus, vão a merda. Não tem como não, ele é muito mal educado. Ele começou a fazer coisas, mano. Eu não sei explicar que coisas eram aquelas. Que eu lembro, eu fico tentando entender. Ele fez, tipo... Sabe quando você vai lutar karatê e os caras fazem uns bagulho com a mão assim, girando? Ele fez aquilo. Só que... Só que ele fez com cara de deboche, sabe? Parecia que ele tava fazendo um jutsu d'água. Meu Deus. Meu Deus. Odeio minha risada, mano. E daí ele falou assim... Peraí. Tá. Aí ele falou assim... Ah, é? Ele falou assim... Ah, é? Então você vai ver só. Mano, isso não tava tão engraçado antes. Só que agora tá, mano. Foi mal. Aí eu falei assim... Você tá me ameaçando? Velho, que tristeza. Eu falei, você tá me ameaçando?
Aí ele, aí ele me ignorou e foi lá. Aí eu falei, vai o seu bundão. Aí, mano, a gente começou a se xingar, só que isso tava muito mais macabro, tá? Porque eu tava brava, a minha voz estava super grossa, está fina agora porque eu dei risada. Mas eu não estava rindo, estava um momento, tipo, super sério, mano. Estava muito super sério. E daí ele tava todo bravo lá, falando, nossa, você é muito falsa. Eu falei, falsa nada, eu deixei a verdade na sua cara esse tempo todo e você que não quis ver. Ele foi de comes e bebes novamente, e daí ele ficou muito bravo. Aí ele, que verdades? Eu falei, cara, eu ignorava você falando. Eu tentava afastar você de mim porque você simplesmente fala tocando em mim e muito perto, e eu não gosto que pessoas me toquem ou fiquem muito perto de mim. E outra, você anda arrastando o seu tênis, cara. Eu até que te considerei muito porque eu odeio pessoas que arrastam os seus sapatos, tênis, chinelos, sandálias, seja lá o que for, no chão. Isso faz um barulho desnecessário. Você pode evitar isso e você pode ser uma pessoa suportável de conviver, mas não dava. Eu falei também que eu não entendia nada do que ele falava e eu só tolerava. Tolerava isso porque eu achava que ele era autista. E eu ficava com dó de alguém ir lá e fazer bullying com ele, só que quando fizeram, eu ainda tive que pedir desculpa pros moleques que zoou da gente, porque esse moleque que mentiu ser autista, que foi o que eu briguei, ele, tipo, não falou nada. Então eu fiquei como mentirosa lá na diretoria. Eu tive que pedir desculpa pra eles, mano. Então depois desse dia eu já comecei a ficar muito estressada com ele. Mas foi isso, cara. Ah, eu contei isso pra minha mãe ontem. E ela ficou com medo porque a avó e a mãe desse garoto são de Umbanda, Candomblé, etc. E como há religiões para o bem, há religiões para o mal, né? Para quem acredita nessas crenças, sei lá, minha mãe disse que iam fazer algum trabalho pra mim. Eu falei, mas até você já fez pra mim, mãe, e não funcionou, porque minha mãe, cara, eu lembro exatamente que ela escrevia meu nome, uns bagulho aí, e também meus vizinhos já fizeram muita coisa pra mim, e eu já escutei eles falando que eu era um problema na vida deles e que eles iam dar um jeito em mim. Inclusive, minha mãe tava junto, cochichando sobre isso. Ah, sei lá. Eu acho que eu não. Sei lá. Eu tenho crenças, mano. Eu acredito em um Deus que não conseguiu ser representado em nenhuma das religiões existentes, né? E, cara, se eu tivesse com medo dessas coisas, eu estaria duvidando da grandeza desse Deus no qual eu acredito. Então eu prefiro deixar as coisas rolarem. Se acontecer alguma coisa, eu creio que ficará tudo bem no final, né? Mas um fato curioso, eu ainda tenho tempo pra falar. Olha que coisa boa ter espaço no celular, né? Esse garoto que parecia ser autista, eu era amiga dele na infância. Eu lembro de coisas que eu acho que ele não sabe que eu lembro. Mas eu sempre achei que ele fosse doente porque a mãe dele é uma enfermeira estelionatária de merda, a avó dele. E certo dia eu e ele tava brincando, aí eu, sei lá, ele tinha muito brinquedo, mano. Eu não tinha nada além de nada pra brincar. Eu só tinha o meu quintal, que nem era terrado ainda. Era pura lama e eu morava com os meus irmãos. E eles ficavam me batendo e eu odiava isso. Então, quando eu vi aquela casa grande, cheia de brinquedo e comida, eu fiquei, ai, eu realmente quero dormir aqui. Aí eu pedi pra dormir lá, aí a avó dele deixou. Só que
Ela, nessa tarde, eu vi ela dando comprimidos pra esse moleque que eu briguei aí, quando eu era criança. E ele sempre tomou muito, muito remédio, mano. A minha teoria é de que ela drogou ele desde quando ele se entendeu por gente, para que eles conseguissem ter alguém inválido para ganhar benefício do INSS, como alguém louco, entende? Ele disse que não tinha problema nenhum, que só tinha déficit de atenção, só que eu sei que é mentira, porque eu vi ele tomando comprimido na sala. E não eram comprimidos normais. Eu sei identificar quando é comprimido de saúde mental, simplesmente porque eu já tomei. E na tarde em que eu dormi nessa casa, eu lembro que eu comi um bolinho de chuva junto com ele. Esse bolinho de chuva veio em um prato azul. Havia uns bolinhos de chuva lá. Ela jogou um pozinho em cima, que era açúcar. Só que tinha alguma coisa naquele bolinho de chuva. Eu não me lembro de mais nada após comer esse bolinho de chuva. Eu só lembro que eu acordei de barriga para baixo em um colchão com o sol batendo na minha cara. E eu acordei extremamente mal. É como se eu estivesse botando todas as minhas tripas pra fora, mano. No sentido de estar mal da barriga, estar mal da cabeça, estar mal tudo. Eu não sei dizer se eu fui violada ou se aconteceu alguma coisa comigo. E eu tenho medo de pensar que as minhas ilusões sobre abuso tenha sido daí, entende? Que esse moleque já tentou me abusar criança, assim. Então, eu não sei o que dizer. É estranho vocês pensarem, por que que ela lembrava disso e ela ficou perto desse moleque? Eu também não sei responder essa pergunta. Eu não sei realmente. Quando a minha mãe, nessa noite que eu tava dormindo já, após comer aquela droga daquele bolinho que eu não sei, que eu acho que tinha sonífero naquela merda, ela foi lá na casa dessa mulher, na casa da avó desse moleque, me chamar pra ir embora, porque minha mãe, ela falou que sentiu um pressentimento muito ruim. Só que a avó desse moleque não queria me entregar pra minha mãe. Inclusive, a avó desse moleque queria minha guarda, tá? Ela chamava várias vezes o conselho tutelar, inclusive eu fui umas 5 vezes. E tentaram raspar meu cabelo e eu odeio o conselho tutelar porque a janta era somente uma banana cara, é um lugar desumano. Eu não sei como estão as coisas hoje em dia, né? Mas na época batiam pra valer, mano. Tinha um grupinho do bullying, um maluco com um taco de beisebol. Se não fizesse o que ele quisesse, você tava fudido. Você ia apanhar muito. Por sorte, nesse dia que chamaram o conselho tutelar, minha mãe passou na frente do local. E eu vi de imediato e eu saí correndo. Se ela não tivesse passado lá naquele dia, por acaso, eu tava na merda. Mas voltando, essa véia não quis me entregar pra minha mãe, porque disse, a Gabriele já está dormindo. Eu estava dormindo. Eu acho. Ou eu estava muito inconsciente, como uma sonâmbula, e estavam fazendo alguma coisa comigo. Recordo-me que no dia após eu ter dormido lá e eu ter acordado mal, eu fui pra minha casa. Eu botei um vestido que eu ganhei, que era bem bonito, era de princesa. Só que eu estava extremamente mal, então eu tava desmaiando. Eu tenho muito problema de desmaio, velho. Se eu ficar muito nervosa, eu desmaio. Se eu não comer, eu desmaio. Se eu
tiver uma crise de ansiedade muito forte, eu vou desmaiar, minha pressão vai abaixar. Então não é legal. Eu sou uma pessoa frágil. Quando, por exemplo, eu não tenho o que eu quero, eu também desmaio. Isso não é ser mimada, isso é. Não sei. Não sei, mano, mas eu sinto um medo absoluto quando, por exemplo, a primeira vez que isso ocorreu, eu queria muito aquela Smile, que era. Era uma moeba, mano. Aí. Minha mãe tava procurando e eu realmente eu queria muito aquilo. E eu desmaiei. Porque demorou muito pra me dar, mano. Sei lá que porra é essa, mas eu tenho. Enfim. Já era de noite, tinha voltado pra casa desse moleque aí. Porque a avó dele tinha me chamado pra me dar um remédio. Eu não sei por que diabos eu fui, mas minha mãe não tava em casa e. Sei lá. Fiquei com medo. Ahn, ela fez 2 misturas na água. Primeiro ela me deu um soro caseiro, que era um copo inteiro de água com sal e um copo inteiro de água com açúcar. E ela me deu 2 comprimidos. E eu tomei tudo isso. Eu não sei dizer o que era aquele comprimido, eu realmente não sei. E esse comprimido só me fez piorar. De noite minha mãe me levou lá de novo perguntar o que eu tinha comido. E ela simplesmente falou que foi só um bolinho de chuva. E quando eu comecei a chorar ouvindo ela falar isso, eu não sei por que diabos a minha mãe não fez nada. Minha mãe parece que é sem noção. Essa velha maldita avó desse moleque, ela pegou minha mão e quebrou meu dedão pra trás, mano. Velha maldita. Nossa, doeu pra caralho. Eu lembro que eu chorei horrores e eu tive que ir pra UPA. Nossa, que inferno. Minha vida é um inferno. Ah, e minha mãe não fez nada. Provavelmente a minha mãe ficou irritada de eu ter chorado, mas eu não queria que ela ficasse irritada. Eu acho que se eu fosse mãe, antes de tudo, eu iria querer saber o porquê que eu tava chorando. Mas essa é uma das lembranças que eu tenho da avó desse moleque. Sobre uma outra vez, não foi o caso desse que eu falei que minha mãe passou na frente do conselho tutelar, é outro. Da outra vez que chamaram o conselho tutelar pra mim, eu tava sozinha em casa, eu morava em um aluguel, inclusive na rua da frente aqui. Só tinha um colchão. Um colchão, eu não lembro o que eu comia, provavelmente eram aquelas bolachas de Nordeste que são chatinhas, que são tipo bolacha maisena, tipo isso. A mulher me dava aquilo porque minha mãe ela não ficava em casa, não sei o que minha mãe fazia. Não. Ela me dava aquilo pra mim comer pra eu não ficar morrendo de fome. Mas eu peguei aquela bolacha, eu fui pra dentro de casa novamente. Meus irmãos estavam lá, tava a minha irmã e o meu irmão. E eu estava brincando com. Tinha. Eu esqueci o nome daquele bagulho do Transformers lá. Mas eu tinha um bonequinho daquele. Ele era maneiro porque ele ficava. Ele ficava. Ai, ele desmontava e montava novamente e formava várias coisas. Foi o melhor brinquedinho que eu já tive depois do Hot Wheels. Aí eu lembro que meu boneco ele caiu atrás da. Como que é o nome daquilo? Atrás daquela cadeira que parece um sofá. Eu esqueci o nome. Da poltrona. Aí eu entrei atrás da poltrona pra pegar esse sofá e eu escutei alguém entrando na porta com arrombo e falando: "Venham todos vocês.
Aí foi o meu irmão, foi a minha irmã. A policial não tinha me visto. Só que eu simplesmente não consegui ficar escondida porque eu fiquei com medo de ficar sozinha. Porque eu via coisas, sei lá. Eu não sei dizer se eu vejo alucinação ou se são realmente coisas, sei lá, paranormais. Não sei. Eu não sei o que é real e o que não é. E essa policial me pegou pelo braço. E ela me levou, mano. E eu fiquei pensando em minha mãe. Ela vai chegar, ela não vai saber onde eu tô. E acreditem que era a mãe desse moleque. Porque ela realmente queria minha guarda e ela tava tentando de todos os jeitos. Só que minha mãe, ela sempre conseguia minha guarda de novo, né? Ainda bem. Porque senão, provavelmente eu estaria como uma cobaia humana agora. Ah, sei lá, não sei se foi muito forte dizer isso. Eu realmente não tenho mais reação sobre as coisas que aconteceram pra mim, sei lá. Se uma outra pessoa contasse, eu ficaria traumatizada porque não teria acontecido comigo, mas sei lá, já que sou eu contando, eu, sei lá. Enfim, não sei por que que eu mantive esse garoto por perto por alguns meses, eu realmente não sei. Mas eu vi a avó dele algumas vezes esse ano e ela olhava pra mim desejando coisas boas, só que a única coisa que eu lembrava era quando ela me dava aqueles comprimidos pra tomar e eu pensava, o que que aconteceu comigo naquela noite? E eu realmente não sei. É... Às vezes eu me questionava sobre o porquê de eu ser tão perturbada atualmente. Mas eu não parava pra pensar no meu passado, nas coisas que aconteceram. Tipo, eu achava que aconteceu com todo mundo, de te drogarem, te doparem, abusarem de você, não ter uma família boa. Eu fui descobrir que não era normal esse ano. Porque foi esse ano que eu comecei a pensar nas coisas. E, enfim, acho que é meio difícil alguém como eu ir assim, muito longe na vida sem ter algum, sei lá, vício, seja em cigarro, etc. É, não sei bem como que vai ser o futuro, mas eu realmente pretendo me cuidar, fazer terapia. Eu não quero mais remédios. Eu não gosto de remédios, porque, sei lá, se acontecer alguma coisa muito ruim, eu simplesmente ia ingerir todos os remédios e, enfim, não ia ser legal. Então, remédios, eles são mais uma porta de entrada pra mim me suicidar logo do que pra eu me cuidar para que isso não aconteça, entende? Eu tenho disciplina até eu ter crise, mano. Quando eu tenho crise, eu realmente. Nossa, eu fico bem, sei lá. Inclusive, eu tenho gastrite. Toda vez que eu choro e etc., eu fico bem mal. Eu fico comendo muito pouco durante a semana, porque realmente é um bagulho que me afeta muito. Atualmente, eu percebo que um trauma que eu tenho é homem, mano. Eu entendo que tenha havido homens ruins na minha vida, tipo amigos e etc. Mas, não sei lá. Eu fico muito nervosa, tipo, só de respirar perto de um homem. Eu não sei por quê. Meu pai, ele foi muito ruim, mas eu não era nascida nessa época. Eu só vi ele uma vez. E ele aparentava gostar mais de mim do que a minha mãe. Minha mãe, ela sempre me alienava falando mal dele. Só que ele realmente gostava de mim, mano. Ele, sei lá. Ele, eu não sei. Eu não sei o que é real e o que não é, eu não sei. Nessa única vez que eu vi ele, ele me deu vários presentes, tipo, ele me deu CDs
da Barbie, das princesas e etc. E, sei lá, eu ficava feliz assistindo aquilo com ele. Ah, é bem merda falar sobre essas coisas porque a cada coisa que eu penso, eu acabo descobrindo coisas novas, por exemplo, memórias que eu não lembrava mais e às vezes há memórias ruins nesse meio, então isso não é bom. Ai, velho, eu baixei Twitter, mano, e eu não sei usar aquilo, velho, eu só fico usando pra reclamar da minha vida, mas meu Deus. Eu ainda comentei sobre o fato de eu não lembrar da minha infância, mano. E tudo que eu lembro, o pouco que eu lembro, são coisas ruins. Eu também lembro de uma estátua que falou comigo. Aquilo era uma estátua gigante, mano, que tava em frente ao banco. O banco da caixa. E aquela estátua perguntou se eu tava bem. A minha mãe chegou, eu falei, olha mãe, a estátua tá falando comigo. E minha mãe, ela não viu aquela estátua. Ai, aquela estátua parecia um anjo, sei lá. Sei lá. Eu gosto de pensar no paranormal porque assim eu não me sinto sozinha. Mas é isso. Por hoje eu não tenho mais nada pra contar. Até alguma próxima vez. Provavelmente eu grave falando mais coisas, eu sei lá. Eu sou maluca, eu sou biruta. Mas até um outro dia, eu espero que vocês fiquem bem. E eu espero que no próximo podcast eu também esteja. E é isso.